tirar a depressão, né? Isso. E gravando. Baixa na descida. Baixa na descida. Aparece aí. Deu. Passa aqui. Oi. Não vai dar cadeira para todo mundo? Alguns tempos. Os que estão mais lá no fundo, se puder chegar pra cá. Tem menina em pé não, né? Tem mais cadeira que eu. Isso, tem cadeira aqui também. Eu espero. Então, quem tem pé, as meninas que estavam ali não vão ser. Então tem mais duas cadeiras já. Sem problema, Simone. Pode ficar tranquila aí. Enquanto isso, abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 33 ao 41. Mateus 5, dos versos 33 ao 42, na verdade. Amém? Essa é a nossa 20ª exposição, né, do Sermão do Monte. Nós estamos na 3ª temporada, estudamos desde a pré-concepção do sermão, passamos pelas bem-aventuranças e agora estamos dando continuidade no Sermão do Monte, que nós vimos que é um agregado, né, de mensagens de Jesus que Mateus, de forma muito didática, reuniu dentro desses capítulos, né, que vão até o capítulo de número 7, basicamente. Vamos ler o que está dizendo, verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Verso 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que a leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nós costumamos nos reunir aqui toda quinta-feira, né, para estudar uma determinada série, e esse ano a nossa série de toda quinta-feira tem sido o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E hoje, de forma, né, peculiar, nós resolvemos fazer na terça-feira, para aproveitar, né, que amanhã é feriado e podemos compartilhar de uma comunhão com mais tempo, né? E em cada uma dessas quintas, nós temos tentado entender basicamente aquilo que se passava no coração de Jesus através da mente de Mateus, que foi o escritor deste texto que nós lemos. E nós já falamos bastante sobre Mateus e a capacidade intelectual dele, a capacidade dele como, não só como um bom redator, mas como um bom professor também, com uma didática muito boa para poder escrever e encaixar cada texto dentro do seu contexto. E nós vimos até então
que Jesus, dentro desse momento agora, após, pós-bem-aventuranças, Jesus ele começa a se apresentar com uma maior expressão de autoridade. Jesus ele vem se apresentando como a maior expressão de moralidade e principalmente como o indivíduo mais apto, ou o ser mais completo para a interpretação fidedigna da lei. Jesus ele se coloca com uma verdadeira autoridade baseado no verbo que nós vimos do grego exousia, aquele que tem o poder de colocar e o poder de tirar. Jesus ele vem se apresentando como um verdadeiro padrão de moralidade para o mundo, através daquilo que ele está interpretando. A moralidade que Jesus expressa, a moralidade que Jesus impõe para aqueles homens fariseus e para aqueles escribas ali, é quase que um tudo ou nada. E nós temos visto isso a partir daquilo que Jesus tem falado. Nós vimos semana passada. É melhor você entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois e ir para o inferno. Jesus está colocando uma radicalidade aqui, que é um novo padrão de moral, nós até comentamos sobre isso, baseado na frase que a gente usa dentro do contexto da saúde. Better dead than wrong. É melhor morto do que errado. Dentro da saúde, mais especificamente da genética, a gente estuda um conceito da célula, que se chama apoptose. A célula, ela, em determinado momento, ela pode programar a sua morte. Ela programa para se autodestruir. E esse mundo, ele necessariamente ou categoricamente está programado para a perdição, para se autodestruir. Mas nós, assim como os mecanismos celulares, fazem, os mecanismos genéticos, identificam aquilo que está errado e matam aquela célula que está errada, nós fomos chamados para isso, para identificar o pecado e matar o pecado. Melhor morto do que errado. O pecado ele precisa estar morto dentro do nosso coração e dentro da sociedade a qual nós vivemos. Nós temos que expressar esse conceito. E por último, Jesus ele se apresenta com uma verdadeira interpretação. Eu até falei aqui que Jesus ele é a hermenêutica em pessoa. Jesus ele vem trazer a interpretação e vem mostrar para os fariseus: olha, vocês estão interpretando isso totalmente errado, baseado naquilo que vocês querem acreditar. E aí o nome fariseu se torna pejorativo exatamente por conta disso, porque Jesus mostra: olha, vocês estão interpretando de forma errada, por isso vocês são fariseus, vocês interpretam a lei baseado naquilo que é bom para vocês, e não olham o julgo que vocês estão colocando sobre as pessoas. Dentro desse contexto, então, aqui mais precisamente, o que Jesus está fazendo dentro do Sermão do Monte nada mais é do que falar aquilo que o judeu conhecia. Jesus está exatamente trazendo e jogando na cara dele aquilo que eles já sabiam, como por exemplo o contexto dos juramentos que nós acabamos de ler aqui. O judeu, ele conhecia muito bem o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, de não colocar o nome de Deus em vão. O texto de Números, capítulo 30, versículo 2, que não se pode violar um juramento. O judeu conhecia isso muito bem. Agora, o que os escribas e os fariseus estavam fazendo com esse contexto do juramento? Basicamente, eles estavam colocando dois viés para o juramento. Olha, quando você quiser julgar algo jurar por algo que é absoluto, aí você jura em nome de Deus. Mas existem algumas coisas que são relativas. E para aquilo que é relativo, você jura por Jerusalém, jura pelo céu. E eles utilizavam muito isso. Por exemplo, não, eu estou te devendo, não, eu vou te pagar. Eu juro pelo templo de Jerusalém que eu vou te pagar. E eles tiravam Deus da jogada, para ficar propício para aquele juramento deles. Basicamente o que Jesus está trazendo à tona aqui, dizendo, é isso: olha, vocês colocam Deus na causa quando lhes convém. Só que esse Deus que vocês colocam na causa quando lhes convém, é o Deus sobre todas as coisas, que está em todo lugar e que tudo vê. Não existe para o cristão, não existe dentro do cristianismo que eu estou trazendo e apresentando para vocês, essa dualidade, essa vida dupla, de viver baseado no cristianismo dentro da igreja, mas lá na faculdade você é relativo.
Você é absoluto para Deus quando você está na comunhão com os irmãos, mas quando você está na rodinha do trabalho, as coisas são relativas. Deus ele não precisa necessariamente estar ali. Para o cristão, Deus está em tudo, em todo lugar e a todo momento. É isso que Jesus está trazendo. Olha, vocês ficam jurando aí por isso, por aquilo, tirando Deus da causa, quando não convém em momento algum, porque Deus está em tudo. E é isso que Jesus está trazendo de forma muito clara e esmagadora para aqueles homens que estavam ali. Certa vez, Tomás de Aquino estava mergulhado, debruçado ali no seu quarto, estudando, lendo. E aí, de repente, um dos discípulos, né, lá de fora, grita: Tomás, Tomás, corre aqui! Tem algo acontecendo. E Tomás não queria sair ali dos estudos, né? Mas aí o discípulo dele grita mais alto: Tomás, tem uma vaca voando! Então Tomás joga os livros por alto, desce as escadas, sai correndo. Quando ele olha, chega lá no céu, fica procurando a vaca. E quando ele olha para o discípulo dele, Tomás, como que você acredita que tem uma árvore voando no céu? Aí Tomás vira para ele e fala assim: é mais fácil acreditar que uma vaca pode estar voando no céu do que um cristão mentindo. Para o cristão não existe falso juramento. Para o cristão não existe colocar Deus na causa quando lhe convém. Se o cristão falou que tem uma vaca voando no céu, você pode ir lá e olhar, porque é mais fácil uma vaca estar voando no céu do que um crente faltando com a verdade, fazendo um falso testemunho, ou jurando por aquilo que não se deve jurar. É exatamente isso que Jesus está trazendo. Olha, você é crente ou você não é crente? Não. Porque para ser crente você tem que andar dentro dos princípios. E Jesus está trazendo isso de forma muito clara. William Barclay considera que... Eu achava que a casa da tamanho passava só na quinta-feira. Ele passa na terça também? Todos os dias. Todo dia? Todo dia. Passou na pausa fora, a gente escuta ele não. Exatamente, no mesmo horário ele aparece na nossa Ele é gravação. pontual. Se ele falasse o número dele, eu acho que ele estava vendendo para mão online já pelo nosso YouTube. Deixa ele passar. Vai burro. Cada uma dessas? Ele é persistente. Que é oração, né? É. Na vez. Bom, aumentou. Agora ele está voltando. Ele está voltando. Vai. Acho que ele vai ficar na você saída. Agora nós vamos dar o fecho daí para coisa para amanhã. Desliga aí e a gente compra tudo, né? Aí na outra quinta ele faz com o volume mais alto. Diz isso aí, não pode isso. Bom, dando sequência, após falar sobre os juramentos, Jesus vai falar a partir do versículo 38 sobre a vingança. E aí, o que eu estava dizendo, né? William Barclay, ele vai considerar esses próximos versos como talvez aquilo que há de mais fundamental na essência do cristianismo, né? O que Jesus vai trazer aqui dentro do contexto ético do cristão talvez seja uma das coisas mais sérias que Jesus vai colocar aqui. E Jesus começa, e aí a gente pode observar o quão sério é o que Jesus está falando aqui, porque Jesus ele vai abordar, se não, né, a lei mais antiga da história da humanidade, que é a chamada Lex Talionis, que é uma lei, né, que de acordo com os juristas e o pessoal da advocacia, ela tem a premissa de ser a mais antiga porque ela aparece no Código de Hammurabi cerca de 2.200 anos antes de Cristo, que é a lei do olho por olho. Jesus ele vai lá há 2.000 anos atrás e cita exatamente uma das leis mais antigas que existiam, né? Fazendo uma nova antítese, que é o que ele está fazendo, o que ele vai continuar fazendo nessa parte do sermão, né? Ele diz: olha, vocês não ouviram o que foi dito? E o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Aí Jesus estabelece a antítese: mas eu lhes digo.
E o que é interessante é porque, em primeiro lugar, essa lei, olho por olho, ela se tornou uma lei ética do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós observamos isso. Entretanto, né, ela não é uma lei que promove a vingança. Na verdade, o princípio dessa lei é o princípio da misericórdia, que é o princípio de avaliar aquilo que o agressor fez ao próximo e conferir a ele a mesma coisa que ele fez ao próximo, baseado em um julgamento de terceiro que vai autorizar que seja feito com ele aquilo que ele cometeu ao próximo. E a ideia disso não é fomentar a vingança, mas extinguir a maldade. Esse era o princípio. Então nós encontramos isso no Antigo Testamento, apesar de que isso não era a base ética do Antigo Testamento, né? Porque lá em Provérbios nós vamos encontrar, né? Ofereça o pão àquele que lhe faz mal, né? Mas é um dos princípios que nós encontramos no Antigo Testamento. E aí Jesus, então, ele vem e pega esse conceito para trazer agora o fundamento da nossa pregação aqui, os 3 principais pontos, né? E os pontos que nos servem de aplicação. O primeiro deles, Jesus olha e fala assim para aqueles que estão sentados: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe o que eu acho extremamente interessante aqui? É que, se eu pegar, por exemplo, aqui, vem cá, meu baterista, chega aqui perto de mim, rapidinho, né? Fica aqui, está de frente para mim, assim. Qual que é a face direita dele? Qual que é a sua face direita? A minha mão direita, que é a mão que a maioria, né, tem habilidade, para que eu possa ofendê-lo com a minha mão direita, é mais fácil eu ofendê-lo na face esquerda ou na face direita dele? A esquerda é mais fácil, tá aqui. Na face direita eu tenho que fazer um Hadug aqui, né, para poder... De novela aqui. Exatamente esse o contexto que Jesus está abordando. Jesus está falando daquele que ferir a face direita. E Jesus está fazendo isso propositalmente, porque a face direita, para mim ferir ele, eu tenho que fazer o golpe de novela. Ferir ele com o dorso da minha mão. Obrigado pela sua participação. Achei que você ia mostrar na prática. E aí que vem o detalhe principal que Jesus está abordando. Para que eu possa feri-lo com o dorso da minha mão, o golpe com o dorso da mão, no contexto judaico, era o maior símbolo de ridicularização e menosprezo da época. Você levar um tapa, né, com a parte interna da mão, era de se menosprezar. Agora, o tapa com o dorso da mão era algo de levar-se ao ridículo. E é exatamente esse contexto que Jesus está abordando. Jesus está dizendo: olha, aquele que lhe proporcionar, que fizer com que você passe pelo episódio mais ridículo da sua vida, aquele que te oferecer a maior vergonha, aquele que te oferecer a maior calúnia da sua vida, é para esse que você tem que dar o outro lado. William Wilberforce, em tempos de fake news, a gente sabe muito bem, né? Mas fake news já vem lá das antigas, lá da Inglaterra, quando Wilberforce estava trabalhando junto ao parlamento inglês para abolir a escravidão. E naquele momento ali, onde ele estava trabalhando para ganhar os votos dos parlamentos, e aí fazendo um trabalho de formiguinha, né? Levando ali a pregação e a importância de se abolir a escravidão no interior de toda a Inglaterra, nesse momento surge um boato, lá na capital, de que Wilberforce tinha se casado com uma negra, porque ele maltratava essa negra e a tinha como uma verdadeira escrava. Pensa, lógico, isso se espalhou como uma calúnia, como uma fake news, né? Pensa você que é homem, uma notícia contra a sua namorada ou contra a sua esposa. A ideia era envergonhar aquele homem que estava lutando tanto por uma causa. O cristianismo, ele nasceu sendo envergonhado, né? Jogaram sobre os cristãos a culpa de serem incendiários, né? Colocaram a culpa nos primeiros cristãos de colocar fogo em Roma. Acusaram os primeiros, não é de hoje que acusam as pessoas de canibalismo, não, né? Se você me entende do que aconteceu aí ultimamente. Acusavam os cristãos, quando eles falavam do partir do pão, que era o corpo de Cristo, de serem canibais. Ou seja,
Fake news sobre os cristãos já existe há muito tempo, mas nem por isso os cristãos deixaram de dar a outra face. E exatamente por isso o cristianismo fomentou e chegou até nós. E nós, como herdeiros desse legado da igreja primitiva, nós precisamos agir da mesma forma. Amém. A segunda coisa, além da face, que Jesus propõe é: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A palavra túnica, do grego chilton, ela se refere a uma camisa de algodão ou camisa de linho que era colocada por baixo da sua capa. Então essa camisa de linho ou de algodão, talvez o homem ali poderia ter 2 ou 3 dela, uma ele usava para o trabalho, outra ficava guardada em casa para o final de semana. Agora a capa era apenas uma. Ele podia ter 2, 3 túnicas, mas a capa ele tinha apenas uma. E havia uma lei que vem lá do Êxodo: se alguém lhe levar a julgamento e esse alguém tiver o direito de lhe tomar os seus bens, ele não lhe tomará a sua túnica. A túnica era a única, se o cara estava endividado, podiam ir lá na casa dele e pegar tudo, menos a túnica dele, porque a túnica era só uma. O que Jesus está falando? Olha, se alguém processar e tirar-lhe a túnica, deixe também levar-lhe a sua capa. Ou seja, dê a ele tudo que você tem. Se alguém vier pedir, a sua camisa de linho, pegue também a sua capa, que é a única que você tem, e ofereça a essa pessoa. Porque o cristianismo, ele não está baseado naquilo que é meu direito. O cristianismo, ele é baseado naquilo que é o direito de todos. E eu, como cristão, eu não tenho que viver em prol dos meus direitos. Eu não tenho que exercer a minha cidadania, por exemplo, no voto, votando por aquele que vai me conferir algo melhor, particularmente, pessoalmente. Eu tenho que escolher alguém e votar em alguém que vai conferir o bem maior para o direito de todos. Amém. E se em algum momento for necessário eu abrir mão do meu direito, porque era direito, olha, a sua túnica, se você estiver devendo, você tem que dar. Agora a sua capa você não precisa dar. Jesus está falando, dê a túnica e dê a capa também. Abra mão dos seus direitos. Ser cristão é abrir mão até mesmo dos seus direitos. Por último, Jesus fala assim: e se alguém lhe forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. A palavra utilizada aqui, ela é uma palavra bem difícil de falar, agareugim, que provém do agareus. E essa palavra, ela era utilizada muito, principalmente porque os persas tinham um sistema meio que de correio postal. Eles tinham várias unidades e eles trabalhavam isso principalmente por conta das guerras. Então eles tinham vários locais onde eles guardavam mantimentos, armamentos, e esse local, se porventura faltava mantimento ou armamento num determinado local, eles tinham direito de pegar qualquer pessoa que estava passando lá naquela região e falar assim: você, vá até a próxima unidade e traga mantimento para essa unidade nossa aqui. E a pessoa ela era forçada e obrigada a fazer aquilo. E isso se espalhou dentro da cultura romana. E os romanos, que eram aqueles que estavam tomando conta da Palestina, e oprimindo os judeus, eles faziam muito isso. Estavam precisando de uma coisa, de repente o judeu estava andando, alguém batia na costa dele: você aí, vai lá e busca aí, se traz para tal posto militar aqui, agareus, Fica muito claro isso, e é a mesma palavra utilizada. Quando Jesus está carregando a cruz, de repente aparece Simão Cirineu. E sabe o que eles fazem com Simão? Batem nas costas dele: agareus, leva você agora. Ele pega aquilo ali e ele é forçado a carregar. Era uma imposição militar. O judeu não podia fazer nada. Se o romano chegasse e falasse para ele, ele tinha que ir lá pegar e trazer, servir ele. Jesus está falando assim: olha, se aquele que te oprime, se aquele que faz o mal para você te obrigar
Porque uma coisa é um amigo seu chegar para você e falar assim: me ajuda a fazer uma mudança? Fazer mudança é bom ou é ruim? É horrível. Horrível. Mas se é por um amigo, o que você faz? Você vai Vamos lá, né? Agora, quando é um inimigo, vai lá carregar minha geladeira. Te vira, te vira. Né? Jesus está falando exatamente para esse que te oprime, para esse que não é o seu amigo, para esse que muitas vezes não compartilha da mesma fé tua. Se te obrigar a ir uma milha, vai com ele 2. Nós poderíamos resumir então, finalizando e aplicando, esse cristianismo moral, baseado na autoridade de Jesus e baseado numa verdadeira interpretação daquilo que ele está trazendo. Que não é um cristianismo, e não era o cristianismo que nenhum fariseu e escriba vivia, mas era o cristianismo que estava entrando no coração daqueles homens e mulheres maltratados, subjugados como um fermento, e que em breve ia explodir no coração da igreja primitiva, que não estava baseado numa imposição militar, mas era um reino a ser cativado. O cristianismo, ele nunca praticará o rancor e nem a vingança. Com aqueles que propagam fake news, com aqueles que te caluniam, não existe vingança para aquele que vive o verdadeiro cristianismo. Hoje a gente até tem muita vontade, né? Como é que o cara publica um trem desse? Como é que o cara fala isso da nossa igreja? É quando nós precisamos mostrar que somos verdadeiros cristãos. Que o cristianismo vive em nós e está em nós na nossa essência. O cristianismo, ele nunca defenderá mais os seus direitos do que o direito do próximo. Eu abro mão do meu direito como cristão, para que o direito do meu próximo seja exercido. E por último, o cristianismo, ele sempre pensará na premissa de servir, independente para quem seja. Nós somos colocados nesse mundo para servir o nosso próximo, independente de quem seja o nosso próximo, independente da posição política do nosso próximo, independente da visão de mundo do nosso próximo, porque é através do nosso serviço que ele vai enxergar que existe algo em nós. E aí quando nós olhamos para isso, se fala, quão difícil é não revidar, quão difícil é deixar o meu direito de lado, quão difícil é servir aquele que não me serve. Tem que haver algum segredo. Como que eu posso, como que eu consigo alcançar isso? Era a pergunta que começava nos burburinhos de todos aqueles que estavam ali sentados. Como? Como que eu não vou conseguir revidar um tapa na cara? Como que eu não vou conseguir? Como que eu vou conseguir abrir mão dos meus direitos? Como que eu vou conseguir servir? Cenas da próxima quinta-feira, do versículo de número 43. Vamos orar? Senhor, nós nos rendemos com o nosso coração agradecido e grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos ensinado e nos orientado. Não permita, Senhor, que nós venhamos ter uma vida dúbia, que a mesma essência que nós exercitamos aqui junto com os nossos irmãos e a mesma fé que nós compartilhamos aqui, seja compartilhada onde quer que nós venhamos estar. Que nós possamos tê-lo, ó Deus, em todas as coisas, em tudo que vivemos. Que o Senhor seja, ó Deus, o primeiro pensamento do nosso dia e o último, ó Deus, ao repousarmos. Pai querido, que nós possamos viver uma vida digna, olhando somente para Ti, olhando somente para a cruz. Pai querido, nós também clamamos para que o Senhor nos ensine a viver um verdadeiro cristianismo. Em tempos, ó Deus, tão difíceis, em tempos, ó Deus, onde as mídias sociais propagam tantas inverdades a respeito da nossa fé, a respeito de tudo aquilo que compartilhamos, ó Deus, num período tão complexo, nós sabemos que o Senhor não nos colocou na humanidade ao acaso. Existe um motivo para estarmos aqui. E que nós possamos exercer o verdadeiro cristianismo. Ó Deus, dizendo não ao rancor, dizendo não ao aspecto vingativo. Ó Deus, que nós possamos viver o verdadeiro cristianismo abrindo muitas vezes mão do nosso direito. Ó Deus, e que principalmente nós possamos aprender a servir o nosso próximo.
independente de quem ele seja. Mas, ó Deus, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos a nossa depravação e dizemos ao Senhor, ajuda-nos a viver esse verdadeiro cristianismo. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, porque nós dependemos de Ti, porque nós precisamos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e na certeza de que o Senhor tem nos moldado o nosso caráter para nos tornar, ó Deus, cristãos genuínos, como a essência da palavra. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.